podemos afirmar com segurança que o Estado da nação moçambicana, é estável e que nos inspira confiança. Ora viva, é desta forma que abrimos o Jornal da Noite de hoje. O Estado da Nação é estável e nos inspira a confiança, considerou hoje o Presidente da República durante a apresentação do seu informe sobre a situação geral da nação. O Presidente da República apresentou esta quarta-feira, na Assembleia da República, o seu informe sobre o Estado Geral da Nação. Chegou ao Parlamento por volta das 9h55 e depois de saudar os presentes na parte exterior do edifício, dirigiu-se à Sala Magna, onde estavam presentes deputados e convidados de diversas áreas da sociedade. Por volta das 10h18, começou a apresentar o seu informe. Desta vez foi diferente. Começou por apresentar a sua pré-avaliação sobre o Estado Geral da Nação. O ano de 2018 foi caracterizado por um ambiente de paz, estabilidade e o funcionamento normal das instituições democraticamente estabelecidas. A relação com Afonso Dhlakama no caminho da paz. A contribuição de Afonso Dhlakama foi decisiva para colocar um ponto final no passado carregado de suspeitas, de ódio e de mortes. Na interação pessoal com Afonso Dhlakama, procuramos sempre aproximar os moçambicanos em defesa dos interesses comuns que nos fazem ser uma nação. Em cada passo, mantínhamos vivo o mesmo princípio. Aquilo que nos podia unir era mais forte do que o que nos separava. Tenho estado a acompanhar muito o receio que se tem sobre o interino, mas é tão simples. No cronograma definido e devidamente assinado, existem passos que têm que ser dados simultâneos e dei de forma adiantada, pessoalmente, os passos e não podia fazer o impossível enquanto os outros passos não forem dados, senão eu estaria a não cumprir o próprio compromisso que assinamos todos. Por isso é questão simples, a qualquer momento a definição é, aliás, as pessoas já estão lá e estão a trabalhar. A palavra interina deles assusta. Os militares têm esta clareza de que quando se dá uma missão, cumpre-se na sua íntegra. Ataques em Cabo Delgado. A nossa marcha para a conquista plena da independência econômica não é bem vista por grupos de interesses de adversos. Assim se explicam os novos fenômenos de crime organizado nas zonas de exploração de recursos minerais que representam um novo desafio para todos os moçambicanos. Ao longo de 2018, foram detidos e levados à barra de justiça cerca de 189 insurgentes, associados aos focos de ataques bárbaros contra as comunidades em alguns distritos da província de Cabo Delgado. Na sequência das operações de busca e neutralização dos malfeitores que perturbam o sossego das populações em 4 distritos nortenhos de Cabo Delgado, durante os últimos dias, digo os últimos mesmo, foram localizados e detidos vários cidadãos envolvidos em crimes que vão desde recrutamento e incitamento à violência até a execução de crimes bárbaros. Importa destacar a nossa cooperação no patrulhamento de Zona Econômica Exclusiva de Moçambique, em colaboração com a República Unida da Tanzânia, Madagascar e Seychelles, no âmbito da parceria com a Comissão do Oceano Índico. Saúde.
No domínio da saúde, expandimos a rede sanitária, construindo 29 novas unidades sanitárias, aumentando a oferta e assegurando a proximidade dos serviços de saúde à população. Dotamos pela primeira vez os nossos hospitais de novos serviços especializados de hemodiálise no Hospital Central da Beira, em Nampula, assegurando o tratamento e mitigando o sofrimento de pacientes com cancro e ainda reduzindo os custos de transferência para o exterior. No primeiro semestre de 2019, introduziremos os serviços de radioterapia no Hospital Central de Maputo. Incrementamos a capacidade de logística de medicamentos, construindo de raiz o armazém regional de Nampula para servir as províncias de Nampula, Zambeza, Cabo Delgado e Niassa. Deste modo, asseguramos maior eficácia e flexibilidade nas operações, poupando anualmente cerca de 100 milhões de meticais do erário público. Expandimos a capacidade de diagnóstico e tratamento de tuberculose e a terapia antirretroviral para mais de 1.300 unidades sanitárias, abarcando mais de 1 milhão de adultos e mais de 84 mil crianças. É o nosso projeto, a partir de 2019, e vamos lançar um programa extraordinário que se vai chamar Um Distrito, um Hospital Distrital. Educação. Na educação, expandimos a rede, disponibilizando 1.207 novas salas de aulas, correspondente a um aumento de 3% em relação ao ano anterior, beneficiando um adicional de 78.450 alunos. Incrementamos efetivo escolar no ensino técnico profissional, passando de cerca de 85 mil alunos em 2017 para 88 mil em 2018, dos quais cerca de 42 mil são raparigas, o que representa um crescimento de 36,9% para 48,05%. Procedemos o pagamento de horas extraordinárias aos professores, reduzindo assim a dívida que era de 708 milhões de meticais em 2013 para 157 milhões de meticais em 2018, perspectivando a sua amortização em 2019. Alocamos cerca de 250 mil carteiras, de um total de 700 mil carteiras previstas até o fim do quinquênio, retirando do chão cerca de 1 milhão de crianças em 2018 só. Aprovamos a Lei de Revisão do Sistema Nacional de Educação, passando o ensino primário de 7 para 6 anos, alargando a educação obrigatória até a 9ª classe. A partir das próximas matrículas, não esses que estão em curso, porque já começaram, né? Todas as raparigas e rapazes passarão a ter isenção total da taxa de inscrição escolar até o 9º ano do ensino. Água e saneamento. Construímos e reabilitamos 8.500 fontes de água dispersas em 110 sistemas de abastecimento de água nas zonas rurais, que beneficiaram adicionalmente mais de 2.800.000 pessoas. Fizemos 90 mil ligações domiciliárias e construímos 150 fontanários públicos nas cidades e vilas, beneficiando adicionalmente mais de 700 mil pessoas. Com vista a acelerar as ações previstas no programa quinquenal do Governo, estamos a implementar um programa denominado Água para a Vida, ou para a Vida. Transporte. Para o transporte rodoviário de passageiros, disponibilizamos 380 novos autocarros, cobrindo mais de 280 mil passageiros por dia, equivalente a 80% da atual procura, prevendo o seu incremento para 92% até janeiro de 2019, isto é, 442 mil passageiros. O nosso plano é disponibilizar 1.000 autocarros até ao final do quinquênio.
Emprego. Incrementamos ainda o acesso de 5.421 jovens à escala nacional ao autoemprego e emprego através da capacitação técnico-profissional e apoio na realização de estágios profissionais. Para a realização efetiva do dividendo demográfico no país, o governo aprovou um novo programa estruturante de caráter multidisciplinar, orçado em 3.300 milhões de meticais com financiamento garantido, que contém ações de impacto na solução de desafios fulcrais da juventude. Estradas e pontes. Estão em curso reparações de emergência em cerca de 543 quilômetros mais críticos na Estrada Nacional número 1, compreendendo Pambara, Rio Save, Mari Chope, Kanda, Kanda Metondo, Matondo Nangue, Nangue Caia e Rio Lúrio Mitoro. Todas estas ações têm impacto imediato na redução do tempo de viagem e custos de operação dos veículos. Lançamos o Programa Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais, num investimento de 150 milhões de dólares, em parceria com o Banco Mundial, os quais serão direcionados às províncias de Zambeza e de Nampula. Este projeto tem a singularidade de beneficiar de forma direta mais de 2.200.000 pessoas. E energia. Com vista à diversificação de fontes de energia, concluímos a central termoelétrica de ciclo combinado de Maputo a gás natural com a capacidade de 110 megawatts, cobrindo 25% das necessidades da região sul e beneficiando 200.000 famílias moçambicanas. Procedemos ao lançamento do Programa Nacional Energia para Todos, visando acelerar a eletrificação para a cobertura universal até 2030, através da rede nacional, fontes renováveis fora da rede. Hidrocarbonetos. Para viabilizar a exploração sustentável das enormes reservas de gás natural descoberto na bacia do Rovuma, o governo aprovou em fevereiro deste ano o plano de desenvolvimento que estabelece as condições para a implementação do primeiro projeto de liquefação de gás natural a ser implantado em terra. Este investimento vai impulsionar a criação de emprego em escala no global em mais de 25.000 postos de trabalho diretos e indiretos. Este investimento vai promover o desenvolvimento da indústria petroquímica em Moçambique e vai gerar um enorme aumento das receitas do Estado. Gestão ambiental. Nos últimos 4 anos, Moçambique registrou uma descida dos níveis de desmatamento, tendo em 2018 registrado o nível de desmatamento 0,36%, o mais baixo alcançado nos últimos 15 anos. Esta conquista resultou na diminuição de cota de madeira em 6%, isto é, de 1 milhão para 450.000 metros cúbicos por ano. Dívidas ocultas. Manifestamos a nossa disponibilidade no sentido de garantir todo o apoio necessário para o esclarecimento cabal desta matéria, que pelas experiências internacionais, é matéria que normalmente, muitas das vezes, leva muito tempo. Crise da dívida pública. Perante este cenário de crise, as piores previsões da nossa economia davam como certa a insolvência do Estado moçambicano. Contra todas as expectativas, num cenário adverso, fomos capazes de assegurar aquilo que para nós era essencial e que era manter o nosso país numa situação estável. Não estamos a dizer que vencemos a crise. Penso que não coloque na minha boca esta afirmação. Subida de preços. Não podíamos manter, por exemplo, o custo de energia de uma maneira infinita, senão depois seria ingovernável o sistema. E não é esta governação que optamos por fazer. Redução da taxa de inflação. Compatriotas, não são todos os países, nem todos os dias que se inverte a inflação de 25% para 4%. Eu sinto isso quando converso com os meus colegas homólogos. Como foi possível
significa que podemos vender a experiência de Moçambique. Vender na positiva, daquilo coisas que fazemos bem. E também vender na negativa aquilo que fazemos mal, portanto, largar. Dívidas com fornecedores de bens e serviços. Devemos que até o final deste ano, está a acabar, por isso estou a falar seguro, sejam pagas na totalidade as dívidas aos fornecedores cujo montante não exceda os 60 milhões de meticais, sendo que para os valores superiores será feita de forma faseada nos próximos anos. Apagão no sistema financeiro. Saudamos os intervenientes, sobretudo o Banco de Moçambique e os bancos comerciais, pela forma profissional e sensata como lidaram com o problema. Geriram as emoções, ultrapassaram interesses comerciais, culminando numa solução definitiva em benefício dos utentes da nossa economia. Diálogo com parceiros de cooperação. No âmbito do reforço da nossa relação com os parceiros de cooperação, prosseguiremos com o diálogo construtivo e com o Fundo Monetário Internacional, nosso parceiro, com vista a encontrar os melhores mecanismos de relacionamento que contribuam para o contínuo desenvolvimento do nosso país, tendo em conta os desafios que nos colocam para 2019. São muitos, enormes e complexos. E já quase no fim, pela segunda vez, o chefe de Estado concedeu indulto a mais de 1.400 cidadãos condenados. No âmbito da nossa governação inclusiva, pensamos naqueles nossos irmãos que, apesar de terem em algum momento prevaricado, hoje buscam o caminho da redenção e da ressocialização através de medidas de reabilitação bem-sucedidas implementadas pelo nosso sistema penitenciário. Tomamos a decisão de indultar 1.498 cidadãos condenados, constantes da lista devidamente elaborada depois de um trabalho profundo e especializado efetuado pelos técnicos e oficiais, declarando o perdão público e extinguir parte das suas penas remanescentes. É por todas estas razões que o Presidente da República terminou por considerar que podemos afirmar com segurança que o Estado da nação moçambicana, é estável e que nos inspira confiança. Governantes consideram que Filipe Nunes fez uma radiografia fiel à situação política, económica e social do país. Foi uma informação muito exaustiva, muito realista, muito transparente, de realizações feitas em momentos muito adversos, como foi dito, mas que o país mostrou que está a caminhar e que estamos no bom caminho e que esperamos desafios, é verdade, em 2019, mas com a experiência que tivemos nos anos mais difíceis, chegaremos mais longe. Resumiu tudo, portanto, a estabilidade que inspira maior confiança a todos os moçambicanos para prosseguir de forma mais acelerada, enfrentando os desafios que o nosso país oferece a cada um de nós e a todos juntos, unidos de Rovuma ao Maputo. Todos nós testemunhamos e o apelo é que todos nós confiemos, tenhamos esperança de que os próximos anos são anos para avançarmos mais e todos juntos fazer Moçambique crescer. Sua Excelência o Presidente manteve-se realístico, humilde, transmitiu uma mensagem ao povo, ao seu povo, de forma pragmática, alistando aquilo que foram conquistas e desafios para o futuro. Acho que o sentimento de estarmos em estabilidade
e de renovada esperança permite que os moçambicanos possam olhar para o futuro com maior alegria, mas acima de tudo com maior compromisso de continuar neste rumo para a melhoria de vida de todos os moçambicanos. O Informa Nação Moçambicana, por Sua Excelência Presidente da República Filipe Jacinto Nyusi, traduz todo o esforço que o governo, não só o governo, tem estado a fazer, mas os vários atores, as forças vivas da sociedade e os moçambicanos e todos os cidadãos residentes em Moçambique têm estado a fazer. Alberto Vaquina e Aires Ali, antigos primeiros ministros, consideram que o informe apresentado pelo chefe de Estado revela a situação real do país. Todos ouvimos a descrição daquilo que foi a realidade do ponto de vista do chefe de Estado, e aquilo que o chefe de Estado diz é o ponto de vista do governo, e do ponto de vista do governo reflete a realidade. E naturalmente que as atividades que foram sendo descritas são atividades que aconteceram no nosso Moçambique, portanto não deve haver qualquer dúvida. Nada melhor do que a síntese que o Sua Excelência Presidente disse. É estável e aspirar confiança. Então vamos todos nós basearmos nisso para podermos construir o nosso país. E as bancadas parlamentares têm uma análise diferente do informe de Filipe Nyusi. A Frelimo diz que é realístico e a oposição considera que não reflete o país real. Bom, em primeiro lugar, com a bancada Frelimo, dizer que nós fazemos uma avaliação muito positiva à informação do chefe de Estado da nação moçambicana. O nosso querido presidente tem-nos apresentado sempre informes que tocam no coração dos moçambicanos. Este informe, ele falou aquilo que toca no coração dos jovens, das mulheres, das crianças, dos idosos, dos homens, em suma, de todo o povo moçambicano. E a questão que mais me marcou é que ele não imputa apenas ele como obreiro das realizações. Ele diz que as realizações que nós temos no país são realizações de todos os moçambicanos. E eu acredito que essas realizações, o assumir do chefe do Estado que esses são resultados de todos os moçambicanos, e daí cada moçambicano sente-se parte integrante deste processo das realizações. Em termos de realidade daquilo que é o dia a dia dos moçambicanos, está muito aquém de responder ao que está a acontecer no terreno. O chefe de Estado diz que Moçambique já está numa situação de estabilidade. Portanto, os acontecimentos, os confrontos, a instabilidade que nós vemos acontecer em Cabo Delgado desmente com factos esta máxima de que o país já está estável. Em termos também macroeconômicos, o chefe de Estado, por exemplo, menciona os números e esteve a falar, por exemplo, da inflação, que de 25% baixou para 4%, mas na prática a carestia de vida é uma realidade. Portanto, qualquer moçambicano neste momento pode dizer categoricamente que não tem capacidade de comprar os produtos mais básicos porque o nível de vida continua muito caro. Portanto, o cidadão comum não sente que realmente há melhorias na governação, há melhorias no setor econômico e haja melhorias na estabilidade do país, que são as grandes questões que eu penso que neste momento preocupam a qualquer um. O chefe do Estado, mais uma vez, não aprofundou as questões que o povo gostaria de ouvir, não aprofundou sobre a questão de Cabo Delgado e também não aprofundou muito em relação a esse processo de resgate da paz efetiva, e também o chefe do Estado aprofundou muito sobre as questões econômicas e também foi muito infeliz em relação à problemática do apagão financeiro que se fez sentir nos últimos dias, porque é preciso de fato que o país e nós todos façamos o combate à corrupção com realismo e com objetividade. Em relação ao apagão financeiro, quem foram responsáveis pela situação? E qual vai ser o desfecho?
Em relação às desocultas, não basta dizer de que deixemos as instituições responsáveis para averiguar e tomar decisão final. Tem que haver uma vontade política de combate à corrupção. Já o presidente do Movimento Democrático de Moçambique considera que o informe do chefe de Estado poderia ter aprofundado questões como ataques em Cabo Delgado, dívidas ocultas e os acordos encontrados entre o Presidente da República e o antigo líder da Renan. Naturalmente há questões que podemos comentar e eu gostaria de começar pelo fato de ter sido um ano de concórdia entre as duas forças políticas. No entanto, até hoje vivemos algumas sombras, o que mostra que a transparência dessa concórdia, que não envolveu vários moçambicanos, pode estar por detrás disso. Independentemente dos nomes que se queira dar aos insurgentes de Cabo Delgado, é uma situação que afugenta os investidores, traz instabilidade. Nós queremos encorajar o governo a tomar medidas claras e a tornar as coisas mais claras para que os moçambicanos encontrem segurança. Nós entendemos que, de fato, as autoridades de justiça, sim, têm a responsabilidade de dar o seguimento e, eventualmente, estão a fazer isso com um certo empenho, embora está claro de que não tem um trabalho facilitado, porque há sempre falta de informações pertinentes que possam ajudar esse trabalho. Mas seja como for, é preciso aclarar aos moçambicanos, porque esta dívida oculta afeta o dia a dia das nossas vidas. Personalidades que acompanharam a apresentação do informe dão nota positiva e destacam alguns aspectos que marcaram o informe. Creio que o informe do chefe de Estado traduz aquilo que é a situação do país hoje. Para mim, creio que o aspecto mais marcante foi o processo de consolidação da paz. Como o próprio chefe de Estado disse, estão a ser dados passos significativos. Acreditamos que, de facto, esse processo de paz possa ser um processo de sucesso exemplar em África. Por isso, e a paz, do meu ponto de vista, é o pressuposto essencial para tudo o resto que nós queiramos desenvolver neste país. Portanto, sem paz não haverá desenvolvimento. Um aspecto particular no final do informe foi o anúncio de indulto que ele concede a mais de 1000 moçambicanos que se encontram a cumprir penas nos nossos estabelecimentos penitenciários, o que é bom, demonstra naturalmente não só um espírito de humanismo, mas a esperança de que essas pessoas possam se ressocializar e se possam readaptar à vida normal. Bom, o informe foi positivo, foi exaustivo. O chefe de Estado fez referência aos progressos, mas também aos desafios que o país enfrenta. No que tange aos processos eleitorais, o chefe de Estado fez referência que estas foram as melhores eleições, porque de 53 municípios onde havia eleições, houve contestação em 5. Ora, o que eu digo é que estes 5 municípios devem constituir para nós um desafio, não nos pode deixar ou relegar a nós como gestores eleitorais ao descanso. Nós temos que trabalhar para que em nenhum município haja contestação. Nós estamos bastante sintonizados e essa parceria do FMI com Moçambique e da comunidade internacional com Moçambique, ela só vai trazer benefícios ao país e essa é a nossa esperança e estamos em parceria e na torcida para que realmente boas notícias toquem a porta do país e realmente levantem o país no cenário internacional. Artistas ouvidos pela STV disseram que se sentiram identificados com o discurso do Presidente da República e mostram-se esperançosos de que haverá melhorias na área cultural para os próximos anos. Senti-me incluso e senti que, tal como disse o Presidente, o futuro é promissor. Portanto, vimos uma série de realizações, uma série de obstáculos de transportes e acho que agora cabe a nós
liderar essa transformação e essa promessa que o futuro nos dá, tendo em conta que as oportunidades estão aí e só nós é que podemos aproveitá-las. Nós, dentro do que foi apresentado com factos, né, fatores macroeconômicos, nós temos que procurar o nosso espaço e procurar saber como é que a gente se insere e como é que de alguma maneira a gente contribui e faça pressão ao governo através do Ministério da Cultura. Acho que o Presidente falou e falou bem alto que vai continuar a promover e a puxar para que o setor privado, né, seja de alguma maneira sustentável e independente, não é? Então, nesse aspecto, se a gente, de uma forma geral, eu acho que foi positivo, não? Eu acho que o informe é otimista. O chefe de Estado conseguiu fazer a leitura, dar-nos os indicadores daquilo que foi o ano de 2018 e as perspectivas que se avizinham para o 2019, do ponto de vista econômico, do ponto de vista também social, em termos de segurança, que é o assunto que tem estado a mexer com o país. Estou satisfeito pela abordagem feita e sobretudo por sinalizar alguns feitos da juventude. Neste campo quero me referir à parte do desporto, do Presidente, digamos, e na sua maneira de apresentá-lo à nação, demonstra a humildade que ele tem para conosco, demonstra a forma com que ele tem estado a lidar e estar atento àquilo que acontece. O ambiente que se viveu antes e depois da apresentação do Estado-Geral da Nação na Assembleia da República foi de uma autêntica passarela. Se os homens investiram no habitual fato e gravata, as mulheres apostaram no traje africano. A sessão parlamentar desta quarta-feira, na qual o Presidente da República falou à nação, foi de uma autêntica passarela, principalmente para as mulheres que não pouparam esforços para estarem bem apresentadas. Nas viaturas de luxo que iam aparecendo a cada minuto, de onde desciam os ilustres convidados, todos estavam vestidos a rigor. Mas a tónica dominante foi mesmo a capulana, um traje denominado africano por alguns. A moda deve mesmo ter pegado. Foi uma, foram duas, 3 e 4. Um grande número de mulheres com capulanas amarradas à cintura e lenços à cabeça que, diga-se, quase tocavam o céu. Os trajes, claro, não passavam despercebidos por ninguém e atiçavam a vista de qualquer um. Afinal, o que é bonito é para ser contemplado. As dirigentes, estas, também mostraram que quando o assunto é vestir, de distraídas não têm nada. Devem, aliás, ter consultado os estilistas. Algumas fugiram um pouco do colorido africano e optaram pelas roupas clássicas e ocidentais. Já a presidente da Magna Casa optou por vestir uma túnica. Só faltava mesmo a primeira-dama da República, Isaura Nhusse, para fechar em grande estilo o momento. De resto, era a alta sociedade a mostrar que tudo devia estar, como se diz na gíria, nos trinques. O gingado do tufo encerrou o desfile. Para o ano, quem sabe, haverá mais. Momento para uma curta pausa no Jornal da Noite. Nós voltaremos com mais informação. Até já.
Os temas do dia a dia servidos pela manhã. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Opinião Pública. Análise dos factos na voz de quem nos vê. Muito bem, permita-me atender o nosso primeiro telespectador. Alô? Sim, Ilustre Amorim, o que é que tem a partilhar connosco? Que a polícia sai à rua para extorquir o cidadão. Vamos onde está a polícia. Para interagir com o comandante-geral. Mas não podemos tapar o sol pela peneira. Opinião Pública, onde a opinião conta. De volta às notícias no Jornal da Noite. O carvão mineral liderou exportações moçambicanas no fecho, neste caso, do terceiro trimestre deste ano. Este produto teve um peso de 33,9% nas vendas globais do país, no período em referência. As exportações moçambicanas atingiram cerca de 1,2 mil milhões de dólares entre julho e setembro deste ano, com o carvão mineral de Moatize em primeiro plano, ao registrar um peso de 33,9%, seguido de alumínio, energia elétrica e tabaco. Já as importações do país situaram-se nos 1,6 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2018, resultando num déficit da balança comercial em cerca de 366,1 milhões de dólares, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Comparativamente ao trimestre homólogo, tanto as exportações, assim como as importações, aumentaram em 1,6% e 26,1%, respectivamente. Refira-se que, com a pressão no mercado internacional, aliada às exportações de agravamento de preços de grande parte das matérias-primas, Moçambique poderá ver agravado o déficit de conta corrente, reduzir as reservas internacionais e criar pressões inflacionárias, uma vez que o país continua dependente de importações. As lojas da capital do país já começam a estar recheadas de brindes e cabazes para este Natal. Os produtos e preços são variados e atendem a todos os gostos. Os estabelecimentos comerciais da capital já começam a estar recheados de brindes e cabazes para o Natal. Pode-se ver um pouco por todo o lado embrulhos vistosos que contêm quase tudo, desde vinhos secos, chocolates e espumantes, tudo para satisfazer o desejo de seus clientes. Nesta loja, por exemplo, a decoração e o bom gosto estimulam o espírito natalício já à porta. A proprietária diz que está tudo pronto à espera dos clientes. Os clientes estes já começam a pesquisar e a comprar presentes. Estou à procura do Peru, porque Natal sem Peru não é Natal. Já está tudo organizado já. Presentes para a neta, sobrinhos, irmãs. Pronto, Natal é dia de família e é em família que a gente vai passar. Estou assim a apreciar, a ver os preços, que é para ver se compro alguma coisa para ofertar à minha família. O motivo está a ser muito ótimo, tem tudo muito bem, já tenho mínimas coisas preparadas. É só guardarmos o próprio dia. Quando não se quer ter trabalho nesta época, os cabazes e produtos já embrulhados são os maiores aliados. Esta senhora correu para a loja por forma a garantir que o seu amigo oculto tenha a sua prenda de Natal. Como vê, está aqui embrulhado sim, para amigo oculto, daqui a pouco. Então, eu só posso aproveitar este momento para desejar a todo o povo moçambicano do Rovuma Maputo Feliz Natal e que o 2019 seja um ano próspero e muito bom para todos nós. As lojas de roupa também ostentam na vitrina o vermelho e branco, as cores adotadas para a época natalícia. Nós temos diversas roupas, começando de calças, blusas, calções, macacões, muitas roupas para o Natal, branco e vermelho, né? Refira-se que faltam apenas 7 dias para o Dia da Família, que se celebra a 25 de dezembro. Já em Ambane, o Hospital Provincial necessita de pelo menos 150 unidades de sangue para fazer face à presente quadra festiva.
Para evitar escassez daquele líquido vital, a equipa técnica dirigiu-se esta quarta-feira à sede do Partido Renamo para mais uma atividade de coleta. Na sede do Partido Renamo em Inhambane, membros e simpatizantes juntaram-se esta quinta-feira à mesma causa: doar sangue para salvar vidas. Um ato que os doadores consideraram humanitário, em benefício não somente do próximo, como para si mesmo. Todos nós andamos muito agitados. A probabilidade de ocorrência de mudança de direção. Então, para evitar que o nosso hospital ande com rupturas de estoque deste precioso líquido, preferimos fazer esta doação para ajudar os nossos irmãos, até a nós mesmos também, nessa situação. E em vez só de salvar vida, do próximo, salvar só a vida, porque enquanto doa sangue, vai rejuvenescendo. O sangue não é só novo, não se perde, que dê uma renovação do sangue, sempre que vamos doar sangue, é para renovar, para produzir mais. O técnico do Banco de Sangue da maior unidade sanitária desta província fez da ocasião uma oportunidade para explicar os requisitos necessários para se doar sangue. A partir de 16 até os 65 anos, possa fazer a doação de sangue, depois tenha um peso igual ou superior a 50 quilos, tem que ter uma quantidade de sangue suficiente, chama-se hemoglobina. Para as mulheres é igual ou superior a 12,5 e para os homens é igual ou superior a 13,5. Também todo aquele que esteja bem de saúde. Tratando-se de um ato de solidariedade e voluntário, as autoridades de saúde estendem o clamor para toda a sociedade de boa vontade que o façam nas unidades sanitárias mais próximas. Esteja presente para outra pessoa, dê sangue, compartilhe vida. E pedimos a todos para que façam este gesto. Dirijam-se a qualquer unidade sanitária onde acontece esse serviço, desde Zavala, Machixe, Vilanculo, o Hospital Provincial de Inhambane, Massinga. Nestas alturas do Natal, do fim de ano e de outras festividades, Inhambane tem sido palco de muitos visitantes, daí inevitáveis incidentes de vária natureza, que alguns têm necessitado de sangue para evitar o pior. Foram hoje graduados 64 médicos especialistas, formados em 2018 pelo Instituto Superior de Ciências de Saúde. Até a apresentação destes, existiam apenas 694 médicos especialistas a operar no país. Os 4 anos em que esteve a ser formado pela Ordem dos Médicos deram a Xavier Tembe uma certeza sobre o que espera no mercado do trabalho. O saber fazer sempre esteve ao de cima, então sinto-me definitivamente preparado para encarar qualquer que seja a situação. Com o título de especialista obtido nesta quarta-feira, Xavier Tembe diz que este não é o fim do seu percurso acadêmico e nem profissional. Antes, pelo contrário. É apenas uma etapa da nossa formação e que acarreta mais responsabilidade e estamos disponíveis para cuidar da nossa população. Um posicionamento partilhado pela Ministra da Saúde, que recordou a importância destes profissionais em todo o país. Esperamos que os médicos especialistas já ora formados tenham o paciente como fonte de inspiração e que ofereçam sistematicamente a estes e seus familiares o conforto, seja no final da vida ou perante um diagnóstico de uma doença grave, incurável ou terminal. Esperamos que sejam capazes de compreender e atender a dor do próximo. Almejamos que possam demonstrar serenidade e que transmitam segurança, tal como a segurança transmitida pelos vossos tutores durante o vosso processo de formação. O país conta com 694 médicos especialistas, dos quais 376 são moçambicanos. Dos graduados, 11 são especialistas em pediatria e gineco-obstetra, 7 em medicina, 4 em cirurgia geral e 2 ortopedistas. Está em ensino superior no país. Saímos para mais uma curta pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela zona sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 23. Para Seixais, espera-se uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 24. Inhambane poderá registrar uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 25. Para a zona centro do país, para a cidade da Beira, prevê-se uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 25. Para Chimoio, 33 graus de máxima, 20 de mínima. Para Tete, 33 graus de máxima, 25 de mínima.
Climane poderá registrar uma temperatura máxima de 35 graus e uma mínima de 24. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus, uma mínima de 23. Para Pemba, prevê-se uma temperatura máxima de 31 graus, uma mínima de 25. E por fim, Lixinga poderá ser a cidade mais fresca do país, com 25 graus de máxima, 16 de mínima. Eu espero por si, logo após o intervalo. Até já! O Parque Nacional da Gorongosa, em Moçambique, é uma das mais célebres histórias de restauração da fauna bravia da África. Em 2008, havia apenas 10.000 animais de grande porte. Hoje são quase 100.000. Os predadores estão a voltar também, um sinal claro da saúde do ecossistema. Há uma década, a Gorongosa tinha apenas alguns leões. Agora, são mais de 100. E pela primeira vez em décadas, mabecos perseguem e caçam a crescente população de antílopes da Gorongosa. Mas o projeto da Gorongosa não se trata apenas de proteger e conservar este icônico parque nacional e os seus animais. Inspirado na visão de Nelson Mandela e do ex-presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, há um profundo compromisso do parque em beneficiar as comunidades locais. Hoje, mais de 600 moçambicanos trabalham no parque. O turismo cria empregos qualificados para os moçambicanos. O Parque Nacional da Gorongosa tem em funcionamento clínicas móveis, encontra e treina agentes comunitários de saúde e presta muitos outros serviços de saúde críticos que abrangem mais de 100.000 pessoas. Os projetos da agricultura comercial, como o café da floresta tropical na Serra da Gorongosa, criam as bases para o crescimento econômico sustentável nesta área. Como Nelson Mandela disse, a educação é a arma mais poderosa que podemos usar para mudar o mundo. Assim, o Parque Nacional da Gorongosa trabalha com o governo de Moçambique para melhorar a qualidade de educação, com um foco especial em manter as raparigas vulneráveis na escola, dando-lhes as mesmas opções e oportunidades que os rapazes. Todos os anos, o parque leva milhares de crianças das escolas locais para Gorongosa para conhecer os seus vizinhos selvagens. Algumas destas crianças vão tornar-se nos futuros guardiões da Gorongosa. Para os ajudar, bem como a outros jovens moçambicanos, a obter os conhecimentos de que precisam, o parque oferece formações de alta qualidade, apoio e orientação para a próxima geração de cientistas do país. A Gorongosa oferece ainda um mestrado em Biologia da Conservação, ministrado inteiramente no interior do Parque Nacional. Combinando a conservação da fauna bravia e a ciência, com desenvolvimento comunitário em larga escala e a longo prazo, o governo de Moçambique e a Gorongosa estão a mostrar ao mundo um exemplo inspirador do que pode ser um parque nacional. O meu organismo favorito faz parte das formigas, pertence ao gênero Crematogaster, porque elas são muito protetoras. Se elas têm um organismo que lhe beneficia de alguma forma, então elas protegem a todo custo o organismo de outros que queiram causar algum mal. Meu nome é Norina Vicente, eu sou natural de Tete e sou técnica do Laboratório Zoológico aqui no Parque Nacional da Gorongosa. Estou a desenvolver um estudo que é para saber a abundância
e diversidade de espécies de formigas cá no parque em diferentes hábitats. Para a realização do meu trabalho, eu vou ao campo, faço a medição da área que pretendo coletar. Após isso, preparo o material que será necessário para a coleta. Eu uso diferentes métodos, que é a coleta à mão. Temos a armadilha para a captura de formigas subterrâneas, usando água misturada com atum e água misturada com mel. E, por fim, temos já a técnica do aspirador. Após a coleta da amostra, as amostras são levadas ao laboratório e no laboratório faz-se a separação de diferentes gêneros. Depois, com a ajuda do microscópio e o livro que nos leva ao teste gênero, faz-se a identificação. As formigas são importantes porque são consideradas engenheiras do ecossistema. No âmbito da construção da sua colônia, elas retiram os nutrientes que estão no subsolo até a superfície da terra. Então, retirando os nutrientes para a superfície da terra, contribui para a fertilização da área, o que leva ao melhor desenvolvimento das plantações em termos geral, mas também das produções agrícolas. No decorrer do meu curso Ecoturismo e Gestão de Fauna Bravia, tive a oportunidade de ler uma das publicações feitas pelo professor Dr. Eduardo O. Wilson, que tinha a ver com as formigas, e logo me criou a curiosidade em querer saber qual é o papel destes no ecossistema. Mas não só das formigas, mas também dos outros animais. Por isso, hoje, eu estou cá no Parque Nacional da Gorongosa a trabalhar como técnica do laboratório zoológico e a viver a ciência no meu dia a dia. Seguimos com as notícias internacionais, onde decorreu hoje a segunda volta das eleições presidenciais no Madagascar. Marc Ravalomanana e Andry Rajoelina são os dois únicos candidatos que disputam a presidência. Milhões de pessoas em Madagascar já começaram a votar entre o ex-presidente Marc Ravalomanana e o outro ex-presidente Andry Rajoelina. Na primeira volta das eleições presidenciais, Ravalomanana conseguiu obter 35,35% dos votos contra 39,23% de Andry Rajoelina. Espera-se que os resultados provisórios sejam divulgados antes do fim do ano. O povo de Madagascar espera que o presidente a ser eleito opere grandes mudanças sociais, gerando emprego, promovendo a educação e lutar contra a corrupção. Lembra-se que Rajoelina foi responsável pela queda do regime de Ravalomanana em 2009, após intensos protestos que culminaram em golpe de Estado. O presidente eleito do Brasil promete combater os governos comunistas da Venezuela e Cuba, assim que retomar o poder. Bolsonaro pretende, ao mesmo tempo, fortalecer as relações de segurança com os Estados Unidos. Em vídeo de Facebook, Jair Bolsonaro, líder da extrema-direita eleito presidente do Brasil, disse que faria tudo quanto fosse possível dentro do Estado de Direito e da democracia para opor-se aos governos da esquerda da Venezuela e Cuba. Bolsonaro sempre mostrou-se um fervoroso anticomunista que, uma vez, apoiou a ditadura militar no Brasil entre 1964 e 1985. Com a derrota do Partido dos Trabalhadores, que estiveram na liderança do Brasil desde 2003 a 2016, o líder da extrema-direita promete dar um novo rumo ao país diferente do que foi traçado pelos partidos da esquerda. Os Estados Unidos, sob a liderança de Trump, consideram o Brasil um país estratégico para aumentarem a pressão sobre a Venezuela, Cuba e Nicarágua, cujos governos seguem ideologias comunistas.
Por outro lado, a Rússia tem apostado na Venezuela para pressionar os Estados Unidos, estando já a avançar com um plano de estabelecer uma base militar naquele país. Na página cultural, Licínio Azevedo é membro do júri no Festival de Cineastas Africanos a realizar-se no Marrocos. No evento, o cineasta moçambicano participa na qualidade de melhor realizador do continente em 2017 com o filme Comboio de Sal e Açúcar. O autor de Virgem Margarida encontra-se em Marrocos, onde participa na edição deste ano do Festival de Cineastas. Mostra-me o documento desse trabalho de espetáculo. Mas o que é isso? Vai para cá! Eu sou uma estrela. Estrela na tua casa, vai para cá! Anda para cá! Na cidade mineira de Corrigueba, Licínio Azevedo participou na sessão de abertura do festival no sábado e naquela região marroquina vai ajudar a distinguir os melhores filmes do continente. Camaradas, cobra! No Festival de Cineastas, Azevedo participa na condição de melhor realizador africano 2017, com o filme Comboio de Sal e Açúcar, que igualmente foi melhor guião ano passado. É nosso. Todo o comboio é nosso. Soldados. São como... São muitos cineclubes que participam, vêm cineastas de toda a África e assistem os filmes juntos e debatem. Sempre grandes debates, diariamente, todas as noites, se prolongam até 2 horas da madrugada, lá no hotel, numa sala que existe para isso, sobre cinema. Crianças violentas. Minha filha. É uma grande honra ser júri nesse festival importante em Marrocos. Mês passado, Licínio Azevedo esteve num outro evento cinematográfico realizado na Tunísia. Que é um festival extraordinário, porque a cidade de Tunísia, que é uma grande cidade, se mobiliza praticamente para o festival. São cerca de 10 ou 15 salas de cinema que passam os filmes, são 100 e tal filmes que passam durante uma semana e um público extraordinário de mais de 200 mil pessoas. Muito dá dor de cabeça e não enche barriga. Nesta edição do Festival de Cineastas concorrem 15 filmes e o evento termina próximo fim de semana. Temos a independência, mas estamos numa guerra sem fim e os grandes chefes, esses, estão a lutar por poder. Está pautada a informação no Jornal da Noite. Grata pela atenção dispensada. Até já, no Noite Informativa. Boa noite.